Ministro, desde o caso do Mensalão de 2012, quando vimos aí o Supremo Tribunal Federal condenando parlamentares e o Congresso reagindo com críticas à judicialização da política, ao longo de mais de uma década assistimos aí a um contínuo processo de disputa institucional de poder. A rejeição ao nome Jorge Messias, agora, além de derrota histórica de Lula, também tem sido apontada como um recado direto ao Supremo. Revela aí o descontentamento com decisões monocráticas, a concentração e o excesso de poderes do tribunal, o ativismo judicial, sentimentos que são partilhados pela população, refletidos em diversas pesquisas de opinião pública. Parte disso é acreditado ao suposto envolvimento de ministros com o caso Master. Sendo o ministro mais antigo do tribunal, como é que o senhor recomenda que o STF possa recuperar o papel de garantidor de direitos fundamentais, estabilizador de crises políticas e de pôr freio a abusos de poder? Celso, não vejo que haja esse tipo de situação e que o tribunal tenha perdido a função de garante ou de garantidor de direitos. As pesquisas são lidas de várias formas e eu estava lendo uma em que se dizia que alguns confiam um pouco no tribunal e outros confiam muito no tribunal. Se nós somarmos positivamente, nós vamos dizer que o grau de confiança no tribunal é maior inclusive do que as pessoas revelam em relação à mídia ou à imprensa ou às forças armadas. Em suma, é necessário que a gente veja como as coisas funcionam. Aqui ou acolá pode ter reparos, e como o tribunal é muito visível, a gente tem hoje um tipo de consideração que é bastante abrangente. No passado, a gente dizia que tínhamos 70 milhões de técnicos de futebol, depois 180 e assim por diante. Agora nós temos talvez 200 milhões de juristas. Todos palpitam sobre o Supremo e todos palpitam sobre como devemos decidir e coisas desses jaez estão presentes nas críticas. Eu acho até bom que isso seja feito e que haja essa popularização. Alguns culpam ou elogiam a TV Justiça por essa popularização, mas isso é um sinal de vitalidade da própria democracia. Eu tenho dito também que nós devemos estar atentos a problemas que ocorram e nós devemos fazer autocrítica e fazer as corrigendas devidas. Por exemplo, as decisões monocráticas, isso ocorreu na gestão da ministra Rosa Weber, foram superadas e nós passamos a, imediatamente, após uma decisão monocrática necessária, mandar para o plenário. Nós tínhamos um problema crônico dos pedidos de vista, que interrompiam o funcionamento da sessão, ou interrompia a decisão. Também na gestão da ministra Rosa Weber, nós estabelecemos prazos, inclusive para aqueles processos antigos, que já não voltavam mais ao plenário. Alguém até fazia uma troça, uma brincadeira, dizendo que o pedido de vista se convertia num perdido de vista, e nós, assim, resolvemos essas questões. Certamente, diante de fatos que vêm sendo revelados, de investigações que estão em curso, também nós vamos ter o nosso aprendizado. A vantagem de uma instituição como o Supremo Tribunal Federal é que ela é uma instituição centenária. Ela se inspira, inclusive, nos seus antigos e exemplares componentes, pessoas que estiveram aqui e que fizeram com que essa instituição se tornasse importante, se tornasse grandiosa. Eu tenho perambulado pelo mundo, como vocês sabem, e tenho visto os desafios das várias cortes. Nenhuma, nesses últimos tempos, enfrentou os desafios que nós enfrentamos. E, sobretudo, que
nenhuma corte venceu esses desafios. Aquelas que foram desafiadas pelos regimes autoritários ou totalitários, é o caso de Orbán na Hungria, elas foram fechadas, elas desapareceram, ou foram desativadas, ou perderam a sua capacidade de efetivação do direito, ou na Polônia. Então, e no Brasil, nós podemos apresentar esse belíssimo resultado. Nós levamos um ex-presidente da República às barras dos tribunais e o responsabilizamos pelos crimes cometidos contra a democracia. Nós levamos 4 generais, 4 estrelas, às barras dos tribunais. Isso não existia no Brasil. Nós sabemos que foi muito difícil a transição militar, a transição do regime militar para o regime civil, e que tivemos que transacionar também com a lei da anistia. Agora é um outro quadro. E tudo isso, em grande medida, mérito do Supremo Tribunal Federal.